Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria estar aqui uma vez mais para transmitir para você esta live hoje com um assunto muito interessante, um assunto que estamos vivendo hoje e posso dizer assim, mais importante do que todos os outros momentos, né? Porque esse momento de pandemia é o que mais hoje nós vemos a necessidade de uma orientação psicológica, amém? Então eu quero fazer uma oração, depois estaremos apresentando aqui a serva do Senhor e a profissional na área da psicologia, e vai ser um bate-papo, orientação muito abençoada, amém? Vamos orar, você que está nos assistindo, curve a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar a Ti, exaltar o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso. Tu és aquele que está aqui conosco, neste momento, todo importante, todo especial. Ó Deus, tome a frente, Senhor, desse bate-papo, desta orientação, desta palestra, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tome a doutora Esther, que aqui está, que o Senhor possa usá-la de uma forma poderosa, de forma que aqueles, Senhor, que estão nos escutando, que estão vivendo em alguma crise emocional, ó Deus eterno, venha a ser restaurado, porque nós terminaremos essa live orando por eles, abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Pai, tome a frente, a direção, nos abençoe e nos dê vitória, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Doutora Esther, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês, participando, né, desse debate que é tão pertinente na situação atual que encontra-se não só o país, mas o mundo. Amém. A nossa doutora Esther, psicóloga, ela, além de ser uma serva de Deus, uma profissional da área que hoje vai trazer toda a orientação para nós aqui, tá bom? Vou deixar ela se apresentar, dizendo onde ela atua, também a sua origem evangélica, e logo, logo a gente já inicia aqui. É muito importante, eu quero deixar para eles aqui, doutora, que nós vamos abrir até 19h35 para todos eles fazerem as perguntas de acordo com o tema, tá bom? Já quero te preparar, a doutora vai reforçar isso aqui, que todas as perguntas feitas, existem perguntas que só pode ser respondido pessoalmente e não em público, tá bom? Não é conveniente. Então, faça a sua pergunta, se você está atravessando algum problema ou tem alguém na família, né? Você não vai perguntar aqui alguma coisa que você ouviu, que falaram, porque o nosso tempo é curto. Não é isso, doutora? Com respeito às perguntas, dê uma orientação para os nossos irmãos. Muito bem, então vamos lá. Eu vou iniciar me apresentando, né? O meu nome é Esther Lima, eu sou psicóloga, formada há 5 anos, quase 6, mas a experiência na clínica vem há 2 anos e meio. Além de psicóloga, eu sou professora também. Na verdade, a sala de aula que me levou para a formação, para a psicologia. E, como o pastor sinalizou, eu sou evangélica, eu faço parte da Igreja Lagoinha de Cabo Frio, e gostaria também de pontuar algo que para mim é muito importante. É comum as pessoas se referirem aos profissionais de psicologia como doutor ou doutora. Mas, na verdade, assim, é fazendo uma correção, mas não para constrangir, não, mas eu acho que é ético, né? Fazer um direcionamento ético. Geralmente, nós direcionamos como doutor o profissional da medicina, né, o médico da área médica, ou que estudam ou estudaram um doutorado. É comum, eu tenho pacientes que se dirigem a mim dessa forma, mas eu creio que por estarmos em uma rede social, seria coerente pontuar. Eu quero agradecer o pastor, eu sei, né, que não é assim por mal, mas é bom a gente sinalizar essa situação. Outra coisa importante sinalizada pelo pastor sobre as perguntas.
Quais são as perguntas que não poderão ser respondidas? Aquelas que precisam de um olhar ou de uma observação num processo terapêutico, né? Algumas perguntas a gente vai direcionar, olha, procure um profissional de psicologia ou até mesmo um médico psiquiatra, que é nosso parceiro nesse processo. Uma das diferenças do psicólogo para o médico psiquiatra é a questão da medicação. O profissional da psicologia não medica, o médico sim, entre outras questões, mas essa é uma condição pontual. Obrigado, doutor. Doutora, a senhora fica à vontade, tá bom? Como nós já batemos um papo anteriormente, esta área eu sou totalmente leigo, né? Apesar da gente estar sempre nas orientações e chegamos perto a uma orientação psicológica, todavia nós somos leigo. E essa forma de falar a gente até fala como honra, mas é muito importante a senhora fazer essa colocação, porque tem profissionais da área nos escutando ou vai escutar posteriormente. Então, isso é muito importante. Doutora, vai me perdoando aí, tá bom? Glória a Jesus. Esther, nós temos aqui um tema, síndrome do desequilíbrio emocional e crises de ansiedade. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que é um tema muito propício, né? Porque tem muitas pessoas que estão nos escutando que por esses dias passaram por isso. Alguns estão passando a depressão, a crise, as pessoas não conseguem dormir, deita e fica preocupado, né? É a dívida que chegou pelo desemprego, é o problema de um familiar que está atingido por esse vírus, e tudo isso vai tornando, né? Vai deixando ansioso e há um desequilíbrio emocional. Então, o que é a ansiedade? Né? Eu queria que a senhora trouxesse para a gente aqui uma palavra falando o que é ansiedade, qual o momento que a ansiedade nos atinge e passamos a ter crise. Fique à vontade, doutora. Eu vou começar dizendo que, como eu falei, atualmente as pessoas estão atravessando por uma fragilidade na saúde emocional. Quando nós falamos de saúde emocional, nós falamos de questões complexas, porque a saúde emocional ela é complexa. Envolve a questão do desequilíbrio, envolve questões relacionadas à ansiedade, à depressão, entre outras doenças consideradas doenças emocionais. E aí, o pastor sinalizou, e nós temos visto que, nesse período, muitas pessoas, né, ou a maioria delas, tem apresentado um quadro de ansiedade significativa. Por isso, então, que nós decidimos até direcionar esse momento falando sobre a ansiedade. E aí o senhor me pergunta, o que é ansiedade? Né? A ansiedade nada mais é do que uma emoção que é fundamental para a nossa sobrevivência, certo? Então, um exemplo, se eu vou atravessar a rua, vejo que tem um carro vindo em alta velocidade, eu percebo isso, é normal que ou eu espere ele passar para depois atravessar, ou que, se eu já estiver no percurso, eu apresse os meus passos. Ou seja, existe uma função de sobrevivência nesse padrão, nessa emoção. Ok? E aí, onde está o erro? Qual é o problema? Né? Quando essa ansiedade ela é apresentada de forma que traz prejuízos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na relação com a nossa família, no relacionamento direcionado aos cônjuges, né? A ansiedade ela é prejudicial quando ela é uma resposta duradoura e prejudicial de algo que nós estamos experimentando. Esse algo pode ser numa vivência, pode ser processos cognitivos. Um exemplo, se diante da pandemia eu penso consistentemente que eu vou pegar o corona e vou morrer, eu vou
está liberando aí hormônios do meu organismo que vai potencializar essa ansiedade e aí vai gerar vários prejuízos. Esther, então a ansiedade, todos nós temos ansiedade, né? Eu acho que pelo que eu entendi, se não for, você me corrige, o que nos prejudica é a crise da ansiedade, não é isso? Exatamente. O que prejudica é quando a ansiedade traz prejuízo na nossa interação com o outro, com os ambientes que nós interagimos aí. Amém, até mesmo porque a palavra de Deus é assim, lançando sobre ele Isso toda a aí. vossa ansiedade, Uhum. né? Então, quando nós falamos sobre isso, porque nós ansiamos, ansiar, desejar, né? E as pessoas, às vezes, querem ter aquilo de forma prematura, rápido, e vem as crises que afetam. Então, amém. A ansiedade tem cura, doutora? Então, a Vai me ansiedade... perdoando da doutora, tá bom? Amém. Vamos lá. A ansiedade não tem cura. Por que que ela não tem cura? Ela não é uma doença. Como nós sinalizamos anteriormente, ela ela faz parte das emoções que nós experimentamos para interagirmos na vida e como uma questão de sobrevivência. Então, se é uma condição necessária para a nossa sobrevivência, ela não tem cura, certo? Doença tem cura. Se eu pegar um resfriado, eu vou precisar me tratar para alcançar a cura, assim como outras doenças fisiológicas. A ansiedade, assim como outras emoções, não, como o medo, como a alegria, como a tristeza. Amém, entendido. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque eu até, na pergunta, a ansiedade tem cura? Não. O que nos prejudica é a crise da ansiedade. Mas ansiar é o mesmo que desejar? Sim ou não? Olha, ansiar, na minha concepção, não é o mesmo que desejar. Ansiedade está associada a uma preocupação excessiva, né? E aquilo que nós alimentamos, ela cresce e ela tem um efeito no nosso organismo. Então, se eu estou excessivamente preocupada com uma conta que eu preciso pagar, mas que eu não tenho dinheiro, mas que eu só direciono a minha atenção, preciso pagar a conta, não tenho dinheiro, o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo? Se eu ficar apenas nesse mecanismo, não direcionar a minha atenção para outros contextos, isso vai ser prejudicial. Então, a ansiedade não teria uma associação com o desejo, e sim com uma preocupação com problemas pertinentes ou não. Perfeito, perfeito. Você que está nos escutando, a gente vai batendo papo, vai fazendo pergunta até de alguma coisa que a gente já tem entendimento, mas para surgir o entendimento para quem está nos ouvindo, né? Porque esse momento, você atrasar uma dívida tem sido comum. Ficou desempregado, o salário reduziu, quem era autônomo, dependendo da área, está sem renda nenhuma. Então, tudo isso torna-se normal. Eu, por exemplo, na semana passada, eu estava com alguns sintomas anormal. E, automaticamente, os filhos se preocupando, vai ao médico, eu falei, bem, vou aguardar um pouco, porque eu estava entendendo que os sintomas que eu estava era devido à preocupação, à ansiedade por um compromisso, e sem condição de assumi-lo. Então, muito boa colocação, e estamos aqui aprendendo, né? Amém. Que bom. Quais são os sintomas físicos da ansiedade? Tem muitas pessoas que eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu, por exemplo, consegui detectar que o que eu estava poderia ser sintomas relacionados, né, a essa situação. Então, quais são os sintomas físicos da ansiedade? Vamos lá. Então, os sintomas físicos, né, da ansiedade é caracterizado por sudorese, né,
um suor excessivo, né? Sudorese nada mais é do que o suor, um suor excessivo. Taquicardíaca, né? O batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, cansaço, prejuízo no sono, uma certa irritabilidade. Algumas pessoas sentem náuseas, né? Vontade de vomitar, dor de cabeça, um desconforto intestinal, né? Podendo até causar diarreia. Esses são uns dos sintomas da ansiedade. Esther, no caso, a insônia está ligado a isso ou é outro assunto? Sim, a insônia está associada tanto à questão do estresse, né, do estresse emocional, e à ansiedade também. Por quê? Vamos lá. O que é ansiedade? Como eu já falei, nada mais é que preocupação. E aí, no momento em que a pessoa vai dormir, no momento em que ela pretende relaxar, que ela pretende descansar, ela começa a se preocupar. Vamos supor que a preocupação dela está associado ao medo intenso, ao medo de morrer, a uma ameaça por alguma situação do momento, que a gente pode usar até mesmo o exemplo da pandemia. Então, nesse momento, o cérebro vai ser ativado, né? Se a ansiedade, como uma condição natural, nos prepara para fugir e para lutar, como um mecanismo de defesa do nosso organismo, se o cérebro ele está ativo, ele entende que nós estamos passando por uma situação de perigo, de risco, e que nós precisamos aí de um mecanismo de defesa. Então, vai ser ativada uma substância, né, química, que prepara o nosso organismo para enfrentar essa ameaça. Consequentemente, o nosso corpo não vai relaxar e os hormônios que produzem o sono não serão ativados. Então, por essa questão da insônia, da dificuldade de dormir. Era como se o seu corpo quisesse relaxar, mas o seu processo cognitivo não está permitindo com que o cérebro chegue a esse ponto de relaxamento. Muito pelo contrário, ativa, né, os hormônios que nos faz lutar. Enfim, existem pessoas que ficam muitas horas acordadas e que têm um período de sono muito reduzido, às vezes 2 horas, 3 horas. Isso gera um desconforto físico também, né? Além do emocional, desconforto físico muito grande, porque nós precisamos dormir, né? Para reabastecer as nossas energias para mais um dia de trabalho ou qualquer outra atividade que a gente venha a se submeter. Muito importante porque esse tema, a insônia, tem muitas pessoas sofrendo disso. Qual é a orientação na área técnica sobre isso? Qual o aconselhamento, né, que daria para quem está vivendo isso hoje? Tanto esse lá do desequilíbrio emocional, ansiedade, chegando à insônia, qual a orientação técnica que tem para eles para ser solucionada? A questão é automaticamente buscar um profissional da área ou existe alguma coisa que pode ser orientado aqui? Então, vamos lá. Quando o senhor trouxe o exemplo da sua vivência, a gente percebe aí um autoconhecimento, né? O senhor percebeu que estava experimentando aquelas sensações, que a resposta comportamental que o senhor estava tendo era por conta de uma preocupação, por conta de uma situação nesse momento. A gente precisa saber se esse histórico de insônia começou agora, teve seu início agora, ou se já vem acontecendo anterior a isso, né? Porque se
vem ocorrendo anterior a isso, o ideal é procurar um profissional, né, um médico ou um profissional da área da psicologia para dar orientações mais plausíveis acerca disso. Porque alguns padrões comportamentais, algumas respostas do nosso organismo à ansiedade precisa ser compreendida na sua individualidade e ser direcionada de forma efetiva. Mas vamos lá, a gente pode dar um direcionamento em relação à insônia, que talvez possa ter um efeito se isso não for um problema já duradouro, que a pessoa tem há muito tempo, talvez ela vai ter dificuldade. Mas se for algo que está surgindo nesse momento, talvez a pessoa consiga entender que a hora de dormir é o momento de relaxar. E quando eu entendo que a ansiedade, que a preocupação, ela deixa o meu corpo alerta, eu preciso construir nesse momento um cenário para adormecer diferente do que eu fiz até aqui. Né? Porque nós entendemos que, para algumas pessoas, essas orientações estão chegando hoje. Então, é preciso se preparar para dormir, preparar um ambiente confortável, agradável. Quando vir os pensamentos de preocupação, de ameaça, de possíveis ocorrências futuras, que não são positivas, eventualmente, é você partir do princípio de que agora não é o momento de eu pensar sobre, agora não é o momento de eu dar atenção sobre esses pensamentos, ouvir uma música, né? É claro que não uma música agitada, mas uma música que o ambiente fique propício ao adormecimento. Não ver televisão, né? Porque algumas pesquisas apontam que a claridade da televisão e do celular, embora algumas pessoas não tenham dificuldade, tá? Mas algumas pessoas, a luz da tela e a luz do celular inibe a produção de um hormônio que traz o adormecimento também. Então, se eu tenho dificuldade, eu preciso tirar do meu ambiente tudo que possa potencializar essa falta do sono. Enfim, então, preparar um ambiente, liberar, né? Deixar os pensamentos preocupantes para um outro momento que não seja o momento de relaxar, de dormir, porque senão isso não será possível. Muito bem, várias pessoas entraram depois que nós começamos, nós estamos aqui com 53 famílias. Eu sempre digo família porque às vezes você bota na televisão, uma família toda assiste. Sim. Né? Eu quero agradecer você que está conectado e eu falei aqui no início, faça a tua pergunta. Você que está passando por esse momento difícil, tá? Ou na família, faça a tua pergunta que a psicóloga aqui, a Esther, vai estar lhe respondendo. Em cima do que nós acabamos de falar, por exemplo, eu prego isso aqui porque, ao atender os irmãos, eu tenho visto que você escutar notícias ruins, você ficar com a mente cauterizada, através das redes sociais, da televisão, isso prejudica no nosso emocional? Com certeza. Vamos lá. Falando sobre a pandemia, a gente até iria falar sobre isso, mas dentro dessa pergunta, né, que o senhor fez, a gente já pontua. A pandemia, o isolamento social é uma realidade, né? É uma realidade. Ela está aí. Existem estatísticas no Brasil e no mundo todo de quantidade de infectados, das pessoas que vieram a falecer, enfim. Mas a gente precisa olhar para a nossa realidade. A gente não deve fazer uma percepção do nível global, né, para a gente. Precisa partir, embora seja uma realidade, precisa partir da nossa experiência atual. Então, vamos lá, vamos olhar a nossa volta, né? Como estão os nossos filhos, como está a nossa esposa, como está o nosso esposo, os nossos parentes. Porque, às vezes, a gente sofre na possibilidade de adquirir, de se ter, de possuir essa doença. Às vezes, a gente sofre até na possibilidade de alguém morrer. E isso é uma preocupação, a gente antecipar um evento que não está acontecendo.
né? Então, vamos lá. É normal experimentar a ansiedade nesse contexto. Não tem como. Só que, quando é prejudicial? Quando é saudável? É saudável quando a ansiedade me leva a seguir as orientações do Ministério Público, do Ministério da Saúde. Quando eu saio de casa de máscara, quando eu higienizo constantemente as mãos, quando eu evito aglomeração, quando eu evito colocar a mão na boca ou no olho sem ela estar higienizada. Então, a minha ansiedade, ela precisa estar ativada nesse momento para esses cuidados pessoais que eu tenho que ter comigo e para com a minha família. Quando é um problema? O problema é quando toda essa questão me leva a adoecer. Algumas pessoas têm adoecido nesse momento, quando a ansiedade vai para além dessa condição, e é preciso, sim, a ajuda de um profissional. Muito bem colocado, porque o que nós temos visto, que existem pessoas que tomam o seu cuidado, que isso a gente fala, a igreja, através das lives, o templo está fechado, mas nós estamos, através das lives, orientando que um álcool em gel, que a máscara, o distanciamento de 1 metro até mesmo, porque as pessoas estão achando que vai sair na rua, o vírus vai vir voando, vai lhe atingir, que a gente que não sabe, mas porque houve informações corretas. Qual é a fonte? O Ministério da Saúde. Mas hoje todo curioso vai para as redes sociais fazer os seus blogs, fazendo seus anúncios, e isso tem traumatizado as pessoas. Eu não vou sair de casa, eu não vou no mercado, eu não vou. Não, você deve tomar todos os seus cuidados, que eu não vou repetir que já fora falado pela Esther, tá bom? Então, tranquiliza o teu coração. Eu acho que esse momento, para que você venha viver o equilíbrio emocional, você tem que ter uma vida de tranquilidade. Até mesmo porque nós estamos falando aqui, 95% das pessoas que estão nos ouvindo são servos de Deus, né? E como diz a palavra, se o Senhor não nos guardar, em vão seria todo aparato, todo cuidado. Então, a nossa confiança, primeiro, é em Deus. Segundo, os cuidados de orientação do Ministério da Saúde. E não deixe as suas atividades. Vamos encarar a realidade. Para também, até uma orientação, parar de levar aquilo que escutamos, que às vezes não são fonte segura, para outras pessoas. Excelente colocação. Muito, que a gente chama de fake news, né? Fake news. Muitas mentiras diante de uma situação real são apresentadas. Isso traz prejuízo, isso traz problemas. Então, a gente precisa ter cautela em relação a isso também. E só para finalizar, só para pontuar essa questão, eu estava vendo a fala de uma médica psiquiatra da nossa região, a doutora Fernanda Blanco, e ela falou exatamente sobre isso, que já existia uma expectativa, uma perspectiva dos profissionais da área da saúde de que a ansiedade, né, a qualidade, a diminuição da qualidade do sono e outros transtornos como a depressão iriam aumentar partindo dessa pandemia, dessa realidade que estamos experimentando. E que qual é a orientação que ela dá? Das pessoas não perderem tempo, das pessoas não ficarem um tempo significativo vendo os noticiários. 3 horas de noticiário já é o suficiente para trazer prejuízos para a sua qualidade de vida, para a sua saúde emocional. Então, paralelo a isso, né, o que nós poderíamos fazer? Eu sei que existem muitas famílias que realmente estão em casa, né, que não estão podendo trabalhar. No meu caso, eu sou professora e psicóloga, eu sou professora da rede pública de Cabo Frio, então nós não estamos em atividade. E assim como a clínica que eu trabalho, nós não estamos atendendo de forma presencial, nós estamos fazendo atendimento online. Enfim, por uma questão de segurança e por uma questão de um formato familiar particular. No meu caso, eu tenho uma mãe, né, que está na faixa de risco, né, tem outros profissionais que têm crises respiratórias, enfim. Então, a gente decide
por esse tipo de ajuda por conta da nossa própria história. Enfim. Então, como eu estava dizendo, existem muitas famílias que não estão trabalhando, que estão em casa. Então, poderia-se aproveitar esse momento para dar maior atenção aos seus filhos, tirar um momento para brincar com eles, dos pais se envolverem nas atividades dos filhos e, consequentemente, os filhos estarem envolvidos também nas atividades com os pais, né? Ler um bom livro, como eu falei, assistir um filme, ou seja, ocupar, né, a mente com outras situações que afastem um pouco essa realidade. Embora seja uma realidade, ela vai estar distante, porque a gente vai estar experimentando outra vivência, né, outras experiências que estarão trazendo uma satisfação, né? E a satisfação afasta aí o sofrimento, a preocupação. Esté, eu tenho visto que em alguns lares essa questão de um da casa escutar muitas notícias e o outro querer trazer o equilíbrio, às vezes surge até contendas, né? Porque existe aquele que ficou paranoico com os noticiários, né? E às vezes acaba tentando oprimir o outro, achando que a forma certa de agir é daquele jeito, e quando não estou falando do descuidado, né? Os cuidados devem haver, só que existe pessoas que estão na mente, como já falamos aqui, que o vírus vai te pegar em qualquer lugar, vai chegar lá dentro da sua casa sem você sair. Então, é muito complicado isso. Bem, nosso tempo ele não é tão longo, então vamos avançar aqui, temos mais umas 2 perguntas aqui. Sendo a insônia um dos sinais físicos associados à ansiedade, qual a relação entre eles, né? No globo, de uma forma geral, já até falamos, né? Mas alguma coisa mais que a irmã queira pontuar aqui. Em relação a isso, já foi pontuado aqui. A insônia está associada à preocupação, né, antes de dormir, que o cérebro entende que o nosso organismo precisa enfrentar, né, uma situação de perigo, então libera o hormônio para reação, não para o relaxamento, né? Perdão, para ação e não para o relaxamento. Então, é essa a associação. Amém. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas você já foi muito clara com respeito a isso, né? O assunto ansiedade no contexto social que vivemos hoje, né? Já foi abordado, não sei se você quer falar mais alguma coisa referente a isso. Foi sim, foi abordado inclusive com a fala do senhor, inclusive com a minha fala. É uma realidade, vai gerar ansiedade, mas a gente precisa estar atento em que nível de ansiedade vamos estar experimentando. Vai trazer prejuízo, vai trazer reações fisiológicas que trazem prejuízo na nossa interação. Nesse momento, a gente precisa ir de ajuda. Amém. Senhora, você quiser tomar uma água, fica à vontade. Deixa eu trazer aqui alguma orientação. Por exemplo, as perguntas que vocês estão fazendo, dentro do possível, a Esther vai estar respondendo tudo, tá? Daqui a pouco eu trago aqui algo a mais sobre a Esther e ela trazendo aqui uma palavra final de orientação a você, até mesmo mediante as perguntas. Então, vou deixar isso aqui para o último momento. Então, eu já quero, a partir de agora, abrir para as perguntas, tá bom? São exatamente 7h35. Daqui por diante, nós não faremos mais anotação e não responderemos as perguntas daqui por diante, porque a hora não vai dar. Até mesmo porque a Tatiane, que está aqui nos auxiliando, ela vai ter que parar de fazer essas anotações para lançar as perguntas aqui a psicóloga, a nossa irmã Esther, tá bom? Então, Tatiane, já temos algumas perguntas, eu estou vendo aqui, estou acompanhando pela live aqui, que muitas perguntas já chegaram aqui. Então, eu não sei se vai dar tempo para responder tudo. Mas, Tatiane, uma de cada vez, né? Pode citar o nome da pessoa, se você anotou, que fez a pergunta, e a Esther vai estar respondendo. A paz a todos aí, boa noite.
A irmã Aline Diniz está perguntando, fazendo uma pergunta para a senhora. A senhora acredita na psicanálise? Dentro dessa pergunta dela, ela coloca uma outra. A senhora utiliza os meios de regressão em seu consultório? Sim, é uma pergunta. Vamos lá. Eu não sou psicanalista, né? Eu tenho amigos que são, inclusive, são excelentes profissionais. Porque a psicologia tem isso. Na nossa formação, existem abordagens que são ferramentas, né, gente? Eu falo que as abordagens, cada uma tem ferramentas que a gente sabe conduzir ou não. Então, eu não sou psicanalista, eu sou comportamental. Então, já respondo a primeira pergunta. E eu não utilizo dessa técnica, né? Da técnica da regressão. Existem muitos profissionais usando a hipnose, né? E a hipnose, sendo bem direcionada por um profissional competente, por um profissional que entenda, ela tem função, ela é um recurso possível para direcionar a pessoa em seu sofrimento. Sim. A Regiane Ribeiro está perguntando: depois que passamos por uma crise emocional, quais os sintomas podem nos afetar? Tonteira, por exemplo, seria uma causa? Seria? A tonteira pode ser, sim. Eu dei alguns sintomas, mas a tonteira é um sinal da crise, é uma resposta, podemos dizer assim, é uma resposta física à ansiedade. A Beth Rodrigues, ela está muito preocupada, né? Ela fez uma pergunta grande e ela botou assim: testei positivo para o Covid-19, né? Só que a preocupação dela é com os filhos. Ela está muito preocupada porque eles têm crises respiratórias, têm problema respiratório. Né? Assim, a senhora aconselharia ela como também? Porque a gente acredita que, às vezes, a preocupação acaba diminuindo, né? E ela está com Covid-19, a baixa imunidade, né? Ficar tão preocupada assim. Então, vamos lá. Primeiro, uma vez infectada, a gente precisa pensar em como agir nesse contexto que agora não só acontece com o outro, mas que está acontecendo comigo. A gente pode seguir a seguinte linha. Muitas pessoas estão sendo curadas. Muitas pessoas estão sendo curadas pelo Covid. Então, é preciso seguir a orientação que o médico que acompanhou, isso aí, que o Ministério da Saúde tem direcionado. Em relação às crianças, a gente sabe que é uma doença que ela é transmissível, né? Ela está preocupada em passar para os filhos. Existe a possibilidade de alguém cuidar dessa criança, de ter alguém responsável, né, para afastar. E existe também uma outra condição, né? Se ela já está tendo contato com essas crianças, com os filhos, pode ser que o adequado seja eles estarem no mesmo ambiente por conta do isolamento social. É viver um dia após o outro, tomando todos os cuidados possíveis, precisando, pedindo ajuda, entrando em contato. Né? Eu acredito que ela já tenha sido orientada e direcionada por algum órgão público, por algum órgão de saúde, né? Para ela ficar mais confortável nessa situação. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei se eu me fiz entender. Na verdade, a pergunta dela seria uma meio que preocupação, né? Ela tem. E assim, uma outra pergunta: a ansiedade, ela afeta o sistema imunológico ou não? Aí vai depender do nível dessa ansiedade. A gente vai ter que entender aí a história de vida da pessoa, né? Qual é a resposta desse organismo a essa ansiedade, né? A Kátia Bruno está dizendo assim: o que não dizer ou fazer às pessoas ansiosas?
Sofro com crises e posso afirmar que culpar as pessoas neste estado piora muito. E, assim, o que eu entendi é que ela está dizendo, o que não dizer para as pessoas que estão ansiosas? Ela está fazendo essa pergunta. Enxergar, encarar como uma bobagem, porque tem pessoas que encaram a saúde emocional, a doença emocional, como uma bobagem, como algo que não tem tanta importância, porque tem pessoas que têm a construção de que aquilo que é físico, a doença física, que é um problema, a doença emocional não é. E, às vezes, as pessoas usam esse termo. Você tem que ter força de vontade, né? Você precisa querer. Mas a gente não sabe o nível daquela ansiedade, a gente não sabe, na dinâmica de interação familiar, qual a postura desse outro que potencializa aquela crise. Porque, às vezes, as pessoas não sabem agir de forma para não potencializar essa crise. Elas precisam de um direcionamento, elas precisam de um profissional direcionando. Então, às vezes, acontece até sem ser proposital, querendo ajudar, eu acabo agindo de forma que pode potencializar aquele quadro. Me permita, Tatiane, esse desequilíbrio emocional, nesse momento, pode levar a pessoa a viver uma crise de depressão, aquela depressão profunda, né, onde a pessoa não quer sair de casa, a pessoa perdeu a alegria de viver. Esse contexto atual que nós estamos vivendo, a pessoa não sabendo atuar, pode levar a pessoa a esse quadro? Sim. A depressão tem níveis, né? Tem o leve, o brando e o grave, né? Leve, moderado e o grave. E né, as pesquisas comprovam que a depressão tem surgido com esse quadro. Só que eu também parto do princípio que essa gravidade, nesse momento, ou esse padrão comportamental, nesse momento, essa situação veio potencializar algo que já existia. Entende? O que eu tenho visto, Esther, por exemplo, a minha mãe, ela tinha uns comportamentos diversificados. E até então, as pessoas até hoje, elas entendem que um nível de depressão. Depressão é quando aquela pessoa que está dentro do seu quarto, de porta fechada, que põe comida por baixo da porta, não vê ninguém, não vê a luz do dia. As pessoas estão achando que depressão é só isso. Eu vivi essa situação com minha mãe e foi, na época, detectado por um profissional da área que ela era uma pessoa depressiva com sintomas muito, muito leves, né? A pessoa muito calada, a pessoa que, em vez de quando se isolava, que, na realidade, possivelmente seja aí os sintomas leves, que muitas das vezes as pessoas têm como uma tristeza e não já o início de um quadro depressivo, né? Que seria aí a primeira fase, podemos dizer assim, né? Isso, eu penso que perpassa, sim, por fases. E aí, quando a gente não procura um profissional para direcionar essas questões, a probabilidade é de potencializar e de ficar, como que eu posso dizer, me fugiu a memória a expressão, porque a depressão nada mais é do que uma tristeza profunda. A pessoa perde prazer em viver, inclusive perde a vontade de participar de atividades que antigamente eram prazerosas, mas agora ela não quer mais experimentar. Ela tem uma visão de si, do outro e do mundo super negativa. Então, no caso do exemplo que o senhor citou da sua mãe, se já vinha, né, traços de depressão, de uma possível tristeza, de uma possível depressão, o ideal seria, nesse momento, procurar. Porque sem um direcionamento, sem uma atenção, sem uma ajuda, a probabilidade de toda a doença, né, é potencializar, é estar mais... Eu não queria usar essa palavra, me fugiu o termo que eu iria usar, mas ela fica mais enraizada. Estou entendendo. Né? Tem um outro termo, mas eu penso que deu para entender. Antes da Tatiane voltar a fazer a pergunta,
porque uma pergunta vai, né, abrindo leques, chamando outra. Por exemplo, alguém que sofreu por algo no passado, na infância, e isso pode trazer uma reação futura, né? Nem sempre uma pessoa que é violentada, uma pessoa que foi assaltada, vários exemplos que nós poderíamos dar, às vezes sofre de uma depressão momentânea, mas aquilo tem uma forma, deve existir uma forma certa de atuar para que isso não gere mais tarde uma depressão profunda. Seria esse momento a pessoa afetada liberar um perdão? A falta do perdão, quando você passa por algo, pode te trazer futuramente uma depressão profunda? Ó, o perdão é um comportamento, é uma atitude obrigada, que não que perpassa também pelo contexto da psicologia, né? Quando você perdoa, você ressignifica, dá um outro significado para aquilo que você vivenciou. Aquilo que antes te incomodava, que te fazia sofrer, que te causava dor, hoje te causa uma tristeza, mas não em tanta intensidade. Com o perdão, isso tem outro sentido, isso tem outro valor. Então, eu poderia até dizer, né, que perdoar é ressignificar uma situação traumática que você vivenciou. E aí, pastor, a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa entender como a pessoa apresenta isso na sua interação, na sua vida. Né? Porque existem pessoas que, no decorrer do tempo, elas conseguem direcionar essas questões de forma muito favorável na vida. Agora, existem outras que, às vezes, ficam escondendo, como a gente fala, né? De uma linguagem muito simples, jogando a sujeira para baixo do tapete, adiando por vergonha de procurar ajuda, por vergonha do que o outro vai pensar, porque, de certa forma, resolver problema, a gente tem que expor, né? Então, a gente tem que avaliar. Existem pessoas que conseguem, no decorrer da vida, superar determinadas situações. Outras, não. Você falou uma coisa muito importante. Muitas pessoas vão carregando um trauma que isso vai gerar prejuízos futuros porque não quer se abrir. A minha orientação espiritual, até que quando você vai falar algo pessoal, algo de uma gravidade, que você quer uma orientação, quer desabafar, não são todas as pessoas adequadas, né? Eu acho que um pai, uma mãe, partindo do princípio familiar, são as pessoas mais adequadas. Saindo de dentro do teu ambiente familiar, é um profissional da área, né? Um psicólogo de tua confiança. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas de preferência você que é um evangélico, buscar um profissional evangélico. Até mesmo que eu fui decepcionado, não quero citar nome nem local. Um momento quando alguém da minha família precisou de um auxílio, eu fiquei apavorado com uma orientação psicológica, né? Onde a orientação foi que ele não precisava parar com a situação que estava lhe causando mal, mas só diminuir resolveria. E eu fiquei pasmado, né? Mas, por outro lado, entendo, por ser uma pessoa que era de um órgão público, porém não era uma pessoa que tinha um conhecimento evangélico. Não associando uma coisa a outra, o profissional, mas a visão do psicólogo evangélico é outra coisa. Tá? Eu conheço alguns e que sempre está nos auxiliando e, graças a Deus, sempre atendendo às expectativas. Né? Sim, existem muitas pessoas, né? Eu, particularmente, tenho pacientes que falam o seguinte: não, Esté, eu estou te procurando, porque um dos critérios de um profissional da saúde mental é ser evangélico, né? É processar a mesma fé. É claro que a gente precisa respeitar as pessoas quanto a isso. Se para o senhor tem que ser evangélico, ótimo, a gente vai direcionar. Mas a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, né? Que tem profissionais e profissionais. Tem profissionais bons e profissionais não tão bons assim em todo o contexto social. Então, às vezes, as pessoas falam assim: mas eu tive uma experiência muito ruim com um profissional
que não era evangélico, mas às vezes isso não vai acontecer com todos os profissionais. Por que eu falo isso? Onde a gente trabalha, nós temos uma equipe. Nós temos profissionais excelentes. Né? Nós temos, eu posso até citar nomes, que são meus amigos de trabalho, são a Daniela Espíndola, evangélica, psicanalista, excelente profissional, tem o João. Mas nós temos também profissionais que não são evangélicos, mas que são excelentes, que manipulam a ferramenta de forma ética, de forma coerente. Né? Quando a gente busca um médico, nem sempre a gente busca um médico que é evangélico, mas a gente entende que ele tem a competência para nos atender naquilo que a gente está precisando. Então, o que eu gostaria de dizer, espero que tenha me feito entender, com respeito ao pastor, aquelas pessoas que decidirem por profissionais que sejam evangélicos, ótimo, mas tem aqueles também que não são, que Com podem certeza. conduzir, né, com eficácia esse processo. Sim, de forma alguma desmerecendo quem não é do nosso segmento. De forma alguma eu conheço médicos, sou amigo de pessoas, até pelo meu trabalho, pessoas que são clientes, que são profissionais da área, que são excelentes pessoas, né? Como nós estamos falando para um público, a orientação nossa é você acompanhar aqui, seguir a doutora Esté para ter as suas orientações. Já saiu aqui de novo a doutora, tá bom? Vai nos perdoando. Tatiane, eu estou vendo que tem muita coisa ainda de gente, pergunta aí. O senhor pode Fica à chamar de vontade. doutora à vontade. Eu só não poderia deixar de explicar sobre essa Diferença. Isso. A missionária Mary Souza também está participando conosco, está dando boa noite, né, a Boa paz do noite. Senhor. E ela gostaria de um esclarecimento sobre a somatização. Somatização nada mais é do que a resposta fisiológica de uma ansiedade, né, que vem há um tempo acompanhando a pessoa. Um exemplo. Numa experiência clínica, né, tem pacientes que a somatização ela acontece da seguinte forma: ela passou em algum momento na vida de uma situação muito traumática. Ela teve um exemplo, uma crise intestinal muito forte, que nessa crise eu estou dando um exemplo não real, que nessa crise ela achou que ia morrer. E aí a crise, quando ela tem crise de ansiedade, a somatização está associada a esse evento que é essa crise intestinal. Então, cada organismo vai responder de uma forma. Tem somatizações que elas são padronizadas. Cada um tem de uma forma, como tonteira, como náusea, como dor de barriga. Tem gente que fica um período com diarreia, né? A gente pode usar esse termo. Mas tem pessoas que a somatização vem de forma específica, baseado num evento que a traumatizou. Então, ela passou por uma situação traumática e aí a resposta fisiológica está associada a esse evento. Aí gera uma preocupação, gera um desconforto. Enfim, aí isso precisa ser... Eu achei muito legal porque, só fazendo uma colocação, a minha filha, quando ela perdeu o pai, ela teve uma doença psicossomática. E ela teve a chamada alopecia areata, ficou com várias placas, assim, bem careca mesmo, e só Deus mesmo, né, com a psicologia, para poder também mudar esse quadro. Temos aqui a pergunta da Luciane Cavalcante. Pergunta ela como detectar assim, o início, o primeiro sinal, né, de depressão. Como seria detectar o primeiro sinal de depressão? Então, vamos lá. A depressão ela pode ser visível ou pode ser silenciosa, né? Como eu falei aqui, a pessoa se recusa a fazer atividades, né, que antes gostava, antes era prazerosa, e aí existe um tempo do sono excessivo,
né? Ou a pessoa não consegue dormir. A interação, né? A visão dela acerca de si mesma. Mas eu não sou ninguém, a vida não vale a pena para mim, eu sou infeliz. Existem pensamentos acerca de si próprio, do outro e do mundo que a gente percebe também esse sinal de depressão. Ficar muito em casa, né? Às vezes, a gente pode observar também pela questão da higiene, né? A diminuição dessa higiene pessoal. Isso aí, existe uma culpabilização. Mas meu filho, eu não estou conseguindo cuidar do meu filho da forma que eu deveria cuidar, no caso, se for mãe, né? Uma dinâmica, isso aconteceu, culpa minha, eu que não estava atenta. Então, todos esses sinais apontam, né? E, dependendo, tem pessoas que levam uma vida normal e tem sinais de depressão muito privado, né? E aí era como se a pessoa tivesse, como se ela criasse a crença de que eu não posso me expor, eu tenho vergonha de pedir ajuda, e às vezes se nega a pedir ajuda. É mais complicado perceber, mas geralmente é nesse contexto os sinais de depressão. Em alguns casos, as pessoas que estão com essa primeira fase sintomática da depressão, ela pode achar nessa mudança de comportamento que seja uma doença e por isso não se trata com um profissional exato. Eu acho que existe muito isso, né? Porque essa mudança você leva primeiro, vou num clínico, né? E às vezes é muito importante essas colocações para que as pessoas que estão nos ouvindo possam se direcionar automaticamente, né? Se não sente nada, não tem nenhuma dor, se não sofre de alguma forma, eu acho que o primeiro caminho é essa área da mente, né? Certo. Olha, boa pergunta. Porque existe uma diferença entre a ansiedade e a depressão. Geralmente, as pessoas, um exemplo, as pessoas quando têm o pânico, um pânico é um transtorno de ansiedade. E aí eles acordam de madrugada com uma dor forte no peito, né, ataque cardíaco, e sente dor mesmo, e tem a sensação que vai morrer. Eles buscam o profissional da área da saúde achando que estão infartando. Então, eles procuram ajuda, e aí o profissional, os médicos hoje estão bem mais atentos a esses sinais, e eles vão dizer, vão fazer uma bateria de exame, o resultado vai ver, olha, você não tem nada, você está bem, você vai precisar de uma ajuda de um psicólogo. Procura um psicólogo que ele vai direcionar. No caso da depressão, é mais silencioso, a pessoa não tem ânimo nem para buscar ajuda. Então, às vezes, a pessoa depressiva, ela não tem essa, eu vou chamar, se eu posso dizer assim, essa mesma proatividade, né, de uma pessoa que tem ansiedade. Mas pode acontecer, um exemplo, a pessoa depressiva ela pode dormir muito. Um exemplo, se for uma criança, se for um adolescente, se for um jovem, a mãe vai perceber e vai falar assim, não, vamos para o médico, porque a gente vai fazer um exame, você está dormindo muito, você pode ter anemia. Acho que é pior para o adulto, aí né? o médico vai sinalizar isso aí, vai dizer, olha, isso não é não está tudo certo, está tudo bem, não é uma anemia, tem que observar, tem que ver o que está acontecendo. Enfim, a associação que eu faço dentro dessas duas doenças emocionais é essa. Certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Dormência no corpo, cabeça, parte do corpo, as costas, braço, tem a ver com essa área? Pode ter associação ou não, porque a resposta fisiológica, como eu falei, a ansiedade, a resposta fisiológica à ansiedade, ela pode vir de várias formas, inclusive nesse formato, né? As pessoas, da mesma forma que pessoas chegam no médico achando que estão infartando, acham também que estão tendo um AVC, né? Por conta dessa dormência. Certo. A dormência também pode estar associada ao estresse. Eu, 6 anos atrás, 8 anos atrás,
eu amanheci um dia com um braço todo dormente, todo dormente. E nessa época eu dava expediente até na catedral, automaticamente quando eu cheguei, o pastor, não, pai, pagou todos os exames, eu fiz aqueles exames, resumo da história, que não tinha nenhum problema, né? Então era ligado, preocupação, estresse, alguma coisa mais. Amém? Tatiane, continua nas perguntas. A Regina Ramalho, ela tem fibromialgia e ela diz assim: estou muito tensa, não durmo, estou ganhando peso, sinto palpitação no peito e essa quarentena está me deixando pior. Perdi minha mãe faz 4 meses. O que eu devo fazer para melhorar? Tem hora que parece que vou piorar, tenho medo de estar em depressão. Então, a orientação nesse momento é buscar a ajuda de um profissional, né? Não teria como dar aqui alguma dica, né? Enfim, o processo terapêutico é a melhor opção para ajudá-la nesse momento. Tem uma pergunta aqui do Tiago Cavalcante, mas eu acredito que a senhora já tenha até respondido. Gostaria de perguntar como uma pessoa pode lidar com um diagnóstico positivo do Covid, né, sem que essa pessoa venha ficar em depressão, né, com respeito à família. É porque a depressão, nesse momento, contribui para a potencialização da doença, né? Porque depressão é um estado triste, é um estado de paralisação. Se você tem essa dificuldade, tem esse medo, né? Se você está percebendo, ele pode procurar ajuda através dos recursos online, né? E eu penso que algo pontual diante da realidade que chegou até a mim, eu preciso acreditar que eu vou fazer parte da estatística dos infectados e daqueles que vão se recuperar. Eu preciso ter um comportamento otimista em relação à minha recuperação, em relação à minha cura, né? É muito importante, em cima dessa pergunta, Tiago, você que nos fez, nós tivemos casos aqui de pessoas ligadas a familiar que foi atingido pelo vírus. Ou, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Uma pessoa foi totalmente curada, já voltou ao trabalho. Uma outra pessoa que nós estamos em oração, automaticamente foi detectado, não foi, fez o exame, voltou para casa, 3 horas depois o hospital ligou, falando que estava com vírus e deveria voltar. Não, não vou voltar porque vou morrer, vou morrer, vou morrer. Começou a viver. Eu tive a oportunidade de ouvir o seu áudio, quase muito ofegante a sua respiração, e eu tive uma autoridade de Deus naquele momento, e eu falei, para de chorar, confia em Deus. Então, essa confiança em Deus, para nós que temos esse segmento, nós que temos o conhecimento da palavra, é um dos passos. E segundo passo, tem que essa confiança, eu acho, de uma valia muito grande, da mesma forma do acompanhamento. Diagnosticado você já foi. Então você precisa, nesse momento, a orientação maior seria exatamente com o psicólogo, né? Depois que você está medicado, depois que você já foi detectado. Tem esse recurso online, né? Você fica na sua casa e aí pelas vias, né, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, mas aqui nós estamos de forma presenciais. Pode ser feito por um programa de Skype, pelo WhatsApp, Sim. O atendimento via online. É o que muitos profissionais da área da saúde estão fazendo no momento. Você atualmente, daqui a pouco, já estão perguntando aqui onde você atende, daqui a pouco você vai falar tudo. Atualmente você está fazendo atendimento online, né? Sim, sim. Então, daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar o telefone da Esté aí nos comentários e ela também vai citar. Então, fica aí com seu papel e caneta para esse suporte
tá? Através da Esther. Tatiane, tem mais perguntas? Então, muitas pessoas participando, gostando da live e perguntando aonde que a senhora atende, né? A Sulamita também está querendo, a mãe dela precisa de fazer tratamento psicológico. Mais uma pergunta aqui, crianças, pode sofrer de ansiedade? Podem sim. Os nossos pequenos podem sofrer. E aí eu poderia até sinalizar aqui, né, como, né? Primeiro, de que forma as crianças se tornam ansiosas. Existe um exemplo, crianças com padrão de personalidade tímidos, que são inibidas, que têm dificuldade de exposição, elas vão sofrer, né, ansiedade, porque elas têm já esse padrão. Crianças que são mais desinibidas, são mais comunicativas, têm mais facilidade. Então, é um padrão, né, fisiológico. Outra condição que as crianças são muito observadoras, então elas aprendem com modelos. Pais ansiosos geralmente terão filhos ansiosos. Se na dinâmica do dia a dia existe uma preocupação exagerada, existe uma fala com uma consequência de possível catástrofe, né? A criança ela vai experimentar isso aí também. E a ansiedade pode acontecer também após um evento traumático. Eu utilizei um exemplo, um acidente de um carro, a criança está junto, a partir daquele evento, todas as vezes que ela entrar em um carro, ela pode ter respostas fisiológicas como sudorese, como choro, dor de cabeça, vontade de vomitar. Né? Então, esses são umas possíveis causas, né, da ansiedade em crianças. O Antônio tinha feito uma pergunta, eu não estou mais localizando a pergunta dele. Você consegue localizar? No meio. Enquanto ela está localizando, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei se está associada à sua área, né? Comportamento de familiar, de irmãos, agressividade para com o outro, ora trata bem, ora trata mal. Isso seria um tratamento, deveria ter um tratamento psicológico? Sim, os terapeutas comportamentais ou análise do comportamento propõem justamente uma interação saudável, né, entre as pessoas em vários contextos sociais, seja na família, né, que é o primeiro contato que a criança, a primeira sociedade que a criança experimenta é a família, depois a igreja, a escola, e aí para a vida. Né, a gente precisa entender quais as razões desses conflitos, dessa briga, desse desentendimento, porque é um assunto mais complexo e parece que tem a ver com essa dinâmica familiar desde a infância. Porque entendemos o seguinte, quem não tem um problema em casa com o irmão, né? O irmão pegou meu pão, tal, mas, no grosso modo, entendemos que a educação passada pelos pais leva essa pessoa ter a sua atuação com o seu irmão ou com um familiar dentro de um nível, né? As alterações e muitas das vezes chegando à agressividade, querendo bater um no outro, isso há uma necessidade de um tratamento psicológico. Sim. E aí a gente precisa entender a dinâmica dessa família, né? Por ser um assunto muito complexo, a gente precisa de ter informações mais concisas. Mas se eu agrido, a agressão não é uma possibilidade. A agressão não é um comportamento socialmente aceito. A gente não resolve as coisas agredindo, xingando, brigando. Existem outras maneiras e outros padrões comportamentais disponíveis nos ambientes que possam favorecer um relacionamento mais saudável. Né? Então, se alguém agride, se alguém xinga, se alguém discute, é porque esse comportamento foi aprendido. Foi aprendido em um momento e foi a única maneira que essa pessoa teve
para sobreviver, né? Quando você diz aprendido, se eu tiver errado, pode ficar tranquilo. Aprendido, às vezes não propriamente pelos pais, pode ser por programas de televisão? Pode ser aprendido, não necessariamente nesse contexto, mas assim, reforçados. Porque na dinâmica do desenvolvimento dessa criança, a única forma que ela teve que é acesso para, às vezes, para ser ouvir um exemplo. Se eu peço esse copo de água a você, criança, você não me dá. E aí, se eu brigo com você, se eu grito com você e você fica com medo de mim, você me dá. Você já selecionou aí esse comportamento de agressividade. Vai passar a ter esse Isso é uma comportamento. sequência, isso aí. Então, toda vez que eu peço algo a alguém e esse alguém não me dá, eu sou mais agressivo, a probabilidade dele me dar. É Entendi. claro que a mídia, né, os programas, os jogos, alguns filmes potencializam, né, esse padrão aí comportamental. Entendido. Achou? Não encontrei a pergunta do Antônio. Desceu muitos comentários aqui. A Natália está fazendo uma lembrança aqui. Ela quer ressaltar a importância de que, no resguardo do Heitor, ela teve uma crise muito grande de ansiedade e, de madrugada, ela ligou para o pastor, pediu ajuda e, logo após isso, né, porque ela sofreu muito, a gente acompanhou, ela procurou ajuda do profissional. A Aline Cristina está parabenizando o pastor Carlos Eduardo pela iniciativa e agradecendo a presença da psicóloga Esther e dizendo que está muito boa a palestra. Que bom que a gente está conseguindo, né, alcançar o nosso objetivo. Amém. Deixa eu só sinalizar uma coisa muito importante. É que o pastor falou algo que chamou a atenção e eu preciso pontuar. Não é culpa dos pais, né, o comportamento dos filhos, embora os pais são responsáveis por direcionar, porque a forma com que as pessoas interpretam determinada dinâmica é individual. Então, às vezes, um irmão é mais agressivo, outro é mais calmo. Isso tem referência a um padrão, né? Tem crianças que são mais calmas, tem outras que são mais agitadas. As mais agitadas tendem a explorar um ambiente de forma diferente, de forma que, se você não me der esse brinquedo, eu vou te socar. E aí, quando ele consegue isso, ele seleciona, ele aprende que essa agressividade tem uma função dele, conseguir o que ele quer, né? Enfim, é claro que nós temos estilos parentais, é claro que isso influencia na dinâmica dos filhos, mas a gente não tem como culpabilizar ninguém, a gente tem como perceber o erro e modificá-lo. Duas colocações em cima disso. Primeiro, por exemplo, os pais, com certeza, se eles vivem num ambiente tranquilo e os pais não são os causadores dessas atuações, né, diferentes de filhos, eu vejo que atitudes de crianças mudam dentro de casa pelos programas televisivos, né, pela a sua conectividade às redes sociais. Então, eu acho que é muito importante essa seleção, sem contar que, por exemplo, a criança é logo nova, você orienta e tal. Quando vai para a escola, poucos dias depois, essas crianças começam a mudar o seu ritmo, né? Então, é onde tem que ter acompanhamento muito presente dos pais, porque eu costumo dizer que tudo que você ensina, não professores, não a instituição, mas as amizades, existe a minha preocupação para com os meus filhos, que nem todos têm a mesma preocupação, né, de educar, tratamento aos outros, respeitar os seus colegas, e vai lá para a escola, e muitas das vezes uma criança que alguém tomou o seu pão, o seu lanche na marra, se não tomar cuidado e não tiver orientação, acompanhamento dos pais, ele pode trazer isso para dentro de casa e ter essa atitude com o irmão que seja mais novo. Sim, pode acontecer isso? Pode acontecer. Nós chamamos nesse processo de desenvolvimento infantil de monitoramento, né? A criança é um ser em construção, né? Ela está construindo valores,
construindo padrões comportamentais. Inclusive, existem textos da Bíblia que eu gosto muito. Instrui seu filho no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Essa instrução fala de um estilo parental participativo, né? Participativo quer dizer, eu dou afeto, eu dou carinho, eu dou atenção ao meu filho, mas eu também dou limites aos meus filhos, né? Na dinâmica escolar, pense bem, a gente precisa pensar assim, a família é a primeira sociedade que a criança está inserida. Então, a dinâmica dessa interação vai refletir na escola, certo? É claro, toda criança vai querer desobedecer, toda criança, às vezes, vai ter aquela reação de bater no amiguinho, mas a questão é como que eu me posiciono diante desse comportamento do meu filho. Porque se eu nada faço, a probabilidade é esse comportamento ter força. Agora, se eu tenho uma intervenção favorável, com certeza eu vou colocar em extinção, né, aquele comportamento. E o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. Então, no desenvolvimento da criança, na adolescência, os pais precisam dar uma autonomia vigiada, né? Porque existem, enfim, muitos contextos aí sociais que os pais não têm acesso, né? E que os filhos podem ter. Então, os pais têm que ficar atentos a isso aí. É interessante que o assunto ele varia, né? Porque nós estávamos de um tema saúde emocional, e a gente foi para essa questão de orientação, de dinâmica, né, da família, que eu penso ser pertinente também. Gente, como eu falei no início, eu sou muito leigo com respeito a isso, né? Diante aqui da doutora, agora eu vou falar, ela já explicou, né? Diante do seu conhecimento, eu sou muito leigo, mas eu quero crer que foi assim de grande valia. E vai estar me surgindo aqui muitas perguntas. E uma coisa que eu estava lendo outro dia, eu quero terminar antes de nós orarmos, é que existe pessoas hoje que vivem mal, vivem numa depressão, vivem numa situação muito difícil, porque está se culpando pelo filho que não deu certo, o filho que foi reprovado, o filho que saiu de casa, desde que você fez tudo como deveria. Essa culpa tem feito mal a muita gente, né? E a minha orientação aqui é para que você não venha se culpar. Você não pode perder a esperança de que esse filho que não deu certo numa área profissional, de repente se envolveu naquilo que não se deveria envolver, eles poderão ser recuperados através da minha atitude, mas eu não devo se martirizar, até mesmo porque eu tenho que ter a minha sensação de papel cumprido, né? Quando o filho, até antes de casar, e depois que casa, você acaba tendo, né, a sua preocupação, a sua atuação com esse filho, e agora com o genro, daqui a pouco com os netos. Então é muito importante a tranquilidade, né? A confiança em Deus e se tranquilizar, não se martirizar por algo que deu errado, não só na questão de filho, né? Na questão familiar em geral. Deixa você concluir com essa palavra, vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente concluir. Não, é a toda linda que estava querendo fazer uma pergunta. Como diferenciar uma tristeza grande de depressão? Porque a pessoa, às vezes, está muito triste por alguma coisa que aconteceu e se achar que está em depressão. A depressão é caracterizada por uma tristeza persistente. Um exemplo, algumas pessoas desenvolvem a depressão a partir do momento que perde um ente querido. Naquele momento, essa tristeza é compreensível, essa tristeza a gente entende, né? Eu ia falar de novo compreensível. Vai se fazer o luto, né? E a gente espera-se que, depois de um tempo, essa pessoa começa a ter uma normalidade, né, nas suas atividades, na sua interação. Ainda que lembrar daquela pessoa que partiu gera sofrimento, gera dor, mas isso não pode paralisar. Na verdade,
A depressão, a característica dela são ações assim paralisantes. A pessoa fica sem motivação em viver, né? Sem a alegria de viver. Observa, essa tristeza, ela se dá em que período de tempo? Quanto tempo a pessoa está experimentando essa tristeza? Existem algumas colocações, como nesse sentido, uma depressão, de uma tristeza, porque tristeza experimentada durante um tempo significativo é um problema. Porque a gente experimenta tristeza. Ela tem uma função no nosso organismo, mas ela não pode ser algo permanente. Certo? Então, na dúvida, procura a ajuda de um profissional, que dentro de uma intervenção, ele vai conseguir identificar e direcionar de forma mais favorável. Respondi a pergunta? Sim. Tá chegando muitas outras perguntas aqui, mas você nos perdoe, não temos. Nós já passamos aqui 23 minutos, tá bom? Mas eu tenho certeza que eu já marquei o horário de início e não de final, já sabendo que iria prolongar. Eu glorifico a Deus porque muitas pessoas que estão conectadas conosco estão dizendo que estão aprendendo muito, parabenizando a vida da irmã, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, né? Até uma colocação. Além de profissional da saúde emocional, você é evangélica, você vive o evangelho de Cristo Jesus. Com base na nossa fé, que orientação você daria para os nossos irmãos que estão experimentando de forma significativa a ansiedade nesses dias? É uma colocação que já foi falado sobre isso. Então, vou deixar aqui essa palavra para suas considerações finais, também deixando local de atendimento, a gente sabe que no momento não, mas posterior a esse momento, deixando o seu contato para todo mundo. Fica à vontade, daqui a pouco, logo após a palavra da irmã, a gente encerra orando para a cura dessas crises emocionais, da ansiedade e da depressão, porque eu creio no Deus que cura, e nós vamos orar para isso agora. Então, respondendo e para finalizar a pergunta do pastor, nós partimos de um princípio que o nosso comportamento, né, se comportar, parte de pensar, sentir e agir. Então, se eu penso de forma funcional, de forma saudável, eu vou ter sensações agradáveis, né, sensações favoráveis, e eu vou me comportar como consequência, né? Eu vou agir como consequência. Esse pensamento favorável e essa sensação. Agora, quando eu penso de forma disfuncional, de forma prejudicial, eu vou sentir tristeza, angústia, medo, insegurança, culpa. E aí a minha ação vai ser compatível com isso que eu senti, né? Pode vir com choro, pode vir com reações fisiológicas que nós falamos aqui. E aí, um dos processos terapêuticos é justamente ensinar as pessoas, diante de situações experimentadas, é dar saídas funcionais para o problema, é enxergar de forma funcional e realista. E eu gosto muito de um texto bíblico que potencializa essa intervenção que nós realizamos, que é o texto que se encontra em Lamentações de Jeremias 3:21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluias, nós estamos vivendo em um cenário de desespero, em um cenário de preocupação, em um cenário de incertezas, mas nós temos um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo, nada foge ao seu querer. Jeremias estava passando por uma situação de calamidade, de caos, mas diante daquilo que ele estava vendo, ele decidiu pensar na grandeza do seu Deus, na soberania do seu Deus, na onipotência do nosso Deus. Então, nesse momento, vamos fazer isso também. Vamos trazer à memória que nós servimos a um Deus que cura, num Deus que as misericórdias se renovam a cada manhã, no Deus que está no controle de todas as coisas. Então, dia após dia,
pense e pratique o pensamento de algo que vai trazer sensações favoráveis, sentimentos agradáveis para a sua vida. Amém? Amém. Muito bom. A gente vai ver a possibilidade de marcar, quem sabe, mais para frente, uma outra palestra, né? Porque foi de suma importância, muito esclarecedor. Deixa para todos o seu contato, onde se atende, como Isso, funciona. vamos lá. Eu vou deixar aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho o Instagram, que eu vou deixar para vocês o Instagram da clínica. Eu não vou saber de cabeça, mas eu abro aqui rapidinho, que aí eu passo. Integrar, né? Vocês vão entrar no Instagram para seguir a gente. Integrar Espaço Terapêutico. E o Facebook também, nós temos essa página. E é interessante que quando você acessar tanto o Instagram ou o Facebook, nós temos postagens falando sobre vários assuntos, inclusive sobre possibilidades que podem auxiliar nesse processo aí de pandemia. Então, segue a gente lá, Integrar Espaço Terapêutico. E lá tem o contato da clínica, lá tem os profissionais, né, que você vai poder estar conseguindo o telefone. O meu telefone, automaticamente, eu vou falar aqui agora, você pode anotar também, mas tem outros profissionais, como psicopedagogo, fonoaudióloga e nutricionista, tá bom? O meu telefone é 22 999 93 2698, né? Será um prazer estar ajudando vocês nesse processo difícil que nós estamos atravessando. Doutora Esté, muito obrigado por atender o nosso convite. Agradecer a Tatiane, que foi um canal, né, que nos uniu para estar aqui nesta noite. Irmãos, não se preocupa se você não anotou, que eu vou pedir a doutora para logo após o término, ela ir nos comentários e colocar lá, tá? O nome do canal, tanto do Instagram e Face é o mesmo, né? E o seu telefone. Então, não se preocupe, e você vai poder fazer esse contato com ela e tirar todas as suas dúvidas, marcar sua consulta. Você que precisa, faça isso, tá bom? Deus abençoe. Eu quero convidar aqui a Tatiane. Não? Glória a Jesus. Nós queremos deixar aqui uma lembrança, tá, para você, como forma de agradecimento por atender o nosso convite. Tá bom? Muito obrigada. Foi um grande prazer, é uma honra estar compartilhando com vocês, né, daquilo que eu tenho experimentado, porque eu costumo dizer, eu amo o Evangelho de Cristo Jesus, eu amo ser professora e amo muito ser psicóloga, né? A gente vê a melhora das pessoas através da nossa intervenção, é muito bom. E quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho numa rede social de forma mais ampla, de forma mais visível. Agradecer também a todos vocês que participaram, tá? Estarei aqui para o que vocês precisarem. Agradecer a mocinha também, que foi através dela que tudo isso tornou-se possível. A senhora falou e mocinha, isso. Ela riu, ela gostou da mocinha. Muito obrigado, Tatiane, muito obrigado, nosso técnico, muito obrigado, pastor Elcio e a sua esposa, que estará aqui aprendendo, né? Tenho certeza que foi de grande valia. E você, internauta, você, nossos irmãos, Deus abençoe. Eu quero orar neste momento pela tua vida, tá? Você que está atravessando algum quadro semelhante ao que fora falado, creia que Deus pode fazer um milagre na tua vida agora, tá? Porém, não deixe de fazer o seu tratamento, buscar as orientações com o profissional da área que aqui está, que é a Esther Lima, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos aqui numa palestra tão abençoada, ó Deus, uma palestra tão esclarecedora, e eu quero, em nome de Jesus, suplicar ao Senhor, pedir que as bênçãos do Senhor seja derramado, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, toda crise de ansiedade, toda depressão,
todo desequilíbrio emocional seja agora repreendido. Aquilo que for de ordem espiritual, aquilo, Senhor, que dentro de uma causa o adversário tem, ó Deus, se aproveitado disto para tentar afligir, assolar, ó Deus, o teu filho, eu repreendo agora, Deus, cura, transforma, liberta a vida do teu filho, visita esta família agora, derrama a tua graça, o teu poder, de forma grande e poderosa. Conceda, Deus, a tua bênção. Eu peço ao Senhor agora, ó Deus, que os teus filhos vivam a tranquilidade, que tenham sonos tranquilos, como diz a tua palavra. Eu deito e durmo porque o Senhor me sustenta. Ó Deus, que nós possamos tomar todos os cuidados devidos, ó Deus eterno, buscando as orientações, ó Deus, favoráveis, ó Pai, aquilo que venha relaxar a nossa alma, ó Deus, e edificar a nossa vida diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos e peço ao Senhor a tua bênção cada dia para a glória do teu nome. Oro também pela vida da Esther Lima, abençoe tua vida, venha guardar ela, a tua família, sustentando, guardando todos os profissionais que com ela atua. Abençoe cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Essa palestra também vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Assembleia de Deus Prédio Siqueira. Deus te abençoe e a bênção nós daremos depois da live das 23 horas, que é o clamor da meia-noite. Até mais tarde, Deus abençoe, em nome de Jesus.